No vídeo anterior, convidamos a equipe da Letec Energia para mostrar como fazer um aterramento estrutural no início da obra, desde detalhes da fundação da casa, teste de continuidade e o passo a passo para instalar o rebar, que nada mais é do que uma barra galvanizada que vai presa junto às ferragens da casa, diretamente no concreto. No vídeo de hoje, nós vamos aprofundar ainda mais nesse assunto e explorar as técnicas e requisitos essenciais para realizar esse aterramento estrutural em uma edificação existente, ou seja, toda a ferragem já está concretada. E dessa vez, eu fui até o Rio de Janeiro gravar junto com a turma da Letec e trazer esse conteúdo incrível e inédito aqui no YouTube para vocês. Aí eu te pergunto, meu querido, só o fato de trazer um conteúdo que nunca foi mostrado antes na prática aqui no YouTube, vale ou não vale o seu like? Lógico, é. Bora tirar todas as suas dúvidas sobre aterramento estrutural, né não? Vem comigo. Fala, meus queridos! Olha só essa peça rara que tá aqui comigo hoje, Léo Letec. Não vou falar bem-vindo não, bem-vindo é pra mim que cheguei, né? É, tá bom. Então, turma, tô tendo a honra de receber esse cara aqui, que é um fenômeno da elétrica no Brasil, da qual eu sou muito fã desde o começo. E para mim tá sendo assim um dia memorável de poder trazer ele numa obra que a gente está fazendo de um assunto que é pouquíssimo abordado, que é pouquíssimo falado e que eu espero que vocês tenham bastante proveito aí desse tema, que é do aterramento estrutural. Top demais. Ó, aterramento estrutural na prática, vídeo de hoje, acompanha aí. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho também, não fica de fora não. Bora lá? Bora! Mão na massa! Sabemos que o uso de aterramento é obrigatório conforme o item 64111 da NBR 5410. Porém, reparem que cita a letra A deste mesmo item o seguinte: preferencialmente o uso das próprias armaduras do concreto das fundações, e nos pede para consultarmos outro item, o 64119. Já nesse item fala que nos casos em que a infraestrutura de aterramento da edificação for constituída pelas próprias armaduras embutidas nos concretos da fundação, armaduras de aço das estacas, dos blocos da fundação, vigas e baldrames, pode-se considerar que as interligações naturalmente existentes entre esses elementos são suficientes para obter um eletrodo de aterramento com características elétricas adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar. Ou seja, se você usar a estrutura de aterramento da casa, as próprias ferragens, não é necessário fincar haste. Simplesmente isso. Olha só, pessoal, aqui ó, foi feita a parte de quebrar aqui essa cinta, né? Isso é uma vigazinha, né? Só que não tá... Não vai ter peso nenhum em cima dessa viga, é uma viga de amarração, né, Léo? Isso aí. O pessoal do civil escolheu esse ponto e aí a gente vai fazer agora a limpeza aqui com uma escova rotativa para tirar esse resto de cimento que ficou aqui. Lembrando que nenhum dano vai ser causado ao ferro, tá? Esse ferro ele é estrutural, ele vai continuar contínuo aqui, não vai ter nenhum dano ao elemento contínuo do aço que está aqui. A gente só vai fazer um procedimento de limpeza mesmo, ó. Tá vendo a diferença? Tá vendo? Ele fica limpinho. Quando a garra do instrumento entrar aqui pra gente fazer a medição, ele vai estar livre de qualquer tipo de mau contato desse restinho de cimento que tem aqui, tá? Esse ponto aqui não vai ser um ponto de derivar o aterramento. Esse vai ser um ponto apenas de medição. Então, mesmo se a gente fosse colocar o conector aqui agora, também tem que fazer o mesmo procedimento para que fique limpinho, livre de qualquer possibilidade de mau contato, de má conexão, por conta do restinho de cimento que tem no local. Então, esse é o processo de acesso ao aço que a gente faz para fazer medição e também, no caso de conexão, para botar aqui o conector de derivação para ficar aqui, né? O conector de inspeção, que pode conectar o cabo de cobre também, ou você pode fazer uma derivação aqui com rebar, enfim. Tem uma série de maneiras que depois a gente vai abordar disso também. Beleza? Aí, pessoal, o equipamento agora já foi conectado. Léo, explica um pouquinho mais pra gente aí qual que é o equipamento que você está usando e como que está sendo feito esse teste, o padrão de teste que você está usando. Então, André, esse equipamento aqui é um micromímetro de 10 amperes, tá? Ele consegue fazer leituras de 1, 10, 100, 1 ampere, 5 e até 10 amperes. Como a gente quer ler uma resistência aqui na casa de 500, 1000 miliohms, a gente está na escala de 100 miliamperes, tá? No caso aqui agora ele está injetando só 22 miliamperes. E está dando uma leitura de continuidade de 520 miliohms aí, tá? Que é um valor considerado até muito bom para essa estrutura, tá? Eu posso injetar mais corrente, mas para mim isso aqui já é o suficiente para eu saber que está contínuo, tá? Sim.
Eu vou fazer depois a medida com um milhomímetro para a gente ver essa comparação, tá? Injetando 1 ampere, qual é o valor que vai dar, e injetando 22 miliamperes. Lembrando que esse aqui é um equipamento muito robusto, né? Um equipamento de ótima qualidade, com uma confiabilidade gigante, né? E de ele conseguir filtrar essas possíveis interferências que hajam nessa estrutura, né? E converter numa leitura boa, certeira, que a gente pode usar no laudo. E ele tem uma funcionalidade que a gente gosta muito, especialmente para quando a gente tirar daqui e levar para o laudo, que é o aplicativo, que a gente usa no próprio tablet. Tá vendo? O que está acontecendo aqui no display, ele está mostrando aqui quanto que está dando a leitura em miliohms, quanto que ele está injetando. Ó, eu vou aumentar aqui a corrente, tá vendo? Ó, ele vai, ó, acompanhando aqui, tá vendo? Muito massa isso, Tá vendo? Então eu posso ir acompanhando, e o tempo do teste também, né? O barato não é a gente fazer a leitura, ver quanto é que deu aqui, tchau. A gente vai monitorando, se isso vai variando com o tempo, como é que é isso, e ele está armazenando todas as informações para a gente depois analisar, né? Com X corrente, como é que ficou a resistência, e aí a gente vai acompanhando em campo, depois do trabalho em campo, no escritório, como é que a gente vai fazer essa análise desses dados, tá? Ali ele vai imprimindo também, né, Léo? Ali todo o relatório. Pode ir imprimindo, tá vendo? A gente pode ir programando aqui, ele vai imprimindo, conforme a gente queira. Essa impressão pode sacar aqui, você fazer alguma observação, que também é uma outra coisa muito legal nesse instrumento, tá? Você poder imprimir o que está acontecendo aqui, até depois para você guardar isso aqui por escrito, bater uma foto, mandar para o cliente, coisa do gênero, tá? Então o fato é, essa estrutura aqui, com mais ou menos uns 50 metros até lá embaixo, ela está contínua. A gente pegou de um corner a outro, ou seja, de uma esquina a outra da estrutura e deu leitura. A gente não vai ficar satisfeito apenas com essa leitura, a gente vai fazer o X, a gente vai fazer de ponta a ponta, né? A gente fez para a ponta mais longe. Agora a gente vai fazer para a lateral aqui para fechar o retângulo. Para a gente ver se está tudo isso contínuo, se esse anel está totalmente de fato contínuo. Essa é apenas a primeira das 6 medições que a gente vai fazer. Legal, então só para vocês saberem, ali é um ponto de teste. Isso. Que foi descascado já, o engenheiro civil veio, avaliou, falou, é aqui que pode descascar. Tirou ali, ó, fez a limpeza da ferragem. Aí aqui a gente tem uma extensão, isso é um cabo PP mesmo, né, Léo? 2 vias? Isso, um cabo PP 2 vias, 2 por 1. Né, Léo? E ele foi descendo, ó, os meninos estão lá embaixo, são 40 metros, quase 50 metros aproximadamente, ó, lá perto da betoneira, tem um outro ponto de teste. Entendeu? Basicamente foi isso que foi feito, e agora eles estão fazendo as leituras ali. Ô, Léo, aquela dúvida que eu te perguntei mais cedo sobre a questão da resistência mínima, não tem, né? A norma não fala sobre... Isso é uma boa pergunta, André. A 5410 diz que tem que ter continuidade, boa conexão, livre de oxidação. Ela não estabelece um valor mínimo para essa resistência. Mas o que a gente leva em consideração? Ah, Léo, se eu medir aqui 50 ohms, tá bom? Não, não tá. A gente tem que ler resistências abaixo de 1 ohm, tá? Porque a gente sabe que quanto menor a resistência, menor vai ser a objeção para a corrente, né, drenar quando ela precisar desse aterramento. Então, a gente puxa aí uma referência da 5419, que é a norma de para-raio, que ela fala de 200 milhões para descida estrutural, para você utilizar a ferragem estrutural como descida do SPDA. Então, se estiver próximo de 200, está um bom valor, gente. Abaixo de 1 ohm já está um ótimo valor, tá? Top. Então, assim, para aterramento, abaixo de 1 ohm, eu considero uma boa prática como um valor adequado para a gente medir de continuidade numa estrutura dessa. Ô, Léo, e aqui tem um projeto estrutural que o engenheiro civil até explica melhor como é que foi a questão desse projeto aqui da fundação, para vocês definirem junto com o engenheiro até onde mesmo queria fazer, né, a fundação. Isso aí. Então, André, o engenheiro civil da obra atualmente, essa obra foi retomada. O proprietário atual comprou a obra inacabada, a casa inacabada e está terminando a obra. Então, esses projetos aqui, o engenheiro civil atual ele está fazendo um as-built, né, ele está atualizando. Mas o fato é, esse aqui é um corte lateral da estrutura, o terreno é em declive, né? A gente está nesse ponto aqui, ó. Essa é a nossa primeira medida, tá? Você vê que essa cinta baldrame aqui, ela vem descendo, apoiando nesses pilares, nessas estacas, tá vendo? E a gente mediu lá embaixo. Sim, na última. Tá vendo? A gente mediu daqui para cá, né? Legal. E deu continuidade. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Para outra derivação que a gente fez na outra frente e no fundo novamente. Sim. E aí a gente vai fechar o anel. Esse aqui é um corte lateral, é bem didático, porque a gente vê todos os pilares, tá vendo? E o terreno em declive. Né? Então, Exato. assim, a diferença de altura para cá é bem grande, é mais ou menos uns 7 metros, tá vendo? Como diz aqui. Tem a referência aqui. Tem uma referência aqui. E é uma distância bem grande, tá vendo? Dá mais ou menos aqui uns quase 45, 50 metros, tá? Sim. De uma ponta a outra. Esse projeto aqui foi muito importante pra gente, junto com o pessoal da Civil, localizar o melhor ponto pra gente fazer essa derivação
para conseguir fazer a medição da continuidade, tá? Então, lembrando, turma, aqui nessa etapa, a engenharia civil tem que se conectar com a engenharia elétrica para a gente aproveitar da melhor maneira a estrutura como eletrodo de aterramento. Top. E ó, tem que ter equipamento para fazer esse trabalho, né, Léo? Não adianta Não querer adianta ir com multímetro, não fazer dá. testezinho de continuidade, que não vai dar. Tem que ter Essa pelo aqui menos. é uma medição de precisão, turma. A gente vai medir com 2 instrumentos para vocês verem a diferença, porque é uma medição que tem que ser extremamente confiável, tá? Lembrando que esse aterramento estrutural, ele vai durar décadas. Por quê? O ferro, ele fica protegido pelo concreto, né? Então, assim, essa conexão vai ser eterna. Então, para a gente usar, a gente tem que ter a plena certeza que ele está apto para ser utilizado como além da função estrutural dele, né? Também utilizado como eletrodo de aterramento. Então, para que isso seja realmente possível, a gente tem que medir com muita precisão, com instrumentos calibrados e de ótima qualidade. É isso aí. Show de aula. Então, turma, a gente mediu aqui com um micromímetro, tá? A nossa última etapa de medição, que é de um lado para o outro, fechando o retângulo. Encerramos a medida aqui agora com um micro-ohmímetro. Reparem na injeção de corrente 1 ampere e a leitura deu 12 miliohms, ok? Então a gente vai agora aqui, ó, abaixar ele. Vamos aqui agora colocar o miliohmímetro, tá? Que é esse cara aqui. Vamos colocar ela aqui, tá? Eu vou tirar aqui a bobininha e colocar ela aqui. Lembrando, gente, que vocês estão vendo a praticidade dos conectores banana? Banana segurança, tá? É uma evolução isso aqui. Então eu tô com o miliohmímetro, ó, vou ligá-lo, vou mandar ele dar um start. Olha o valor de leitura. Ó, 14, o outro deu 12. Então assim, os instrumentos estão muito próximos um dos outros em leitura. Lembrando que esse cara aqui, ó, também injeta 1 ampere, ó, tá? Então, isso mostra a confiabilidade dos instrumentos, aquilo que eu falei há pouco. Você tem que ter instrumentos calibrados, confiáveis, para te trazer uma leitura que você vai poder ter certeza daquilo que você está lendo e você ficar confiante de que realmente é uma leitura que a gente vai poder utilizar essa estrutura como aterramento. Beleza, turma? Então, só para mostrar a comparação entre os dois instrumentos para vocês. Esse aqui é um instrumento da Gama, tá? É um miliohmímetro, mais voltado para a parte de SPDA, esse cara aqui, tá? Um aparelho muito utilizado, mas o fim aqui é o mesmo, medir continuidade de estrutura. Ele injeta sempre 1 ampere. O nosso outro micromímetro aqui embaixo, a gente tem uma mudança, né? Uma possibilidade de você injetar até 10 amperes, tá? E aí, o que muda aqui de 1 miliampere para 10 miliamperes é a escala de miliohms que a gente vai ler, tá? Então, só para vocês entenderem aí a diferença entre eles, esse aqui é um Megabra, esse aqui é um Gama, tá? São ambos instrumentos nacionais, mas de qualidade excelente aí que a gente recomenda, beleza? Então, turma, a gente está agora na fase final aqui. Para a gente chegar e garantir que esse ponto vai ser a nossa derivação para esse eletrodo de aterramento virar o nosso condutor de aterramento principal, a gente fez todas as medições na estrutura, garantindo que há uma continuidade e nas medições deu um valor excelente. Então, qual é o grande desafio aqui agora? É a gente converter esse aço, essa conexão do aço, em cobre, tá? A norma diz que essa conexão tem que respeitar a capacidade de condução de corrente, tem que ser uma conexão muito firme, né? Ou seja, uma conexão adequada e livre de corrosão. O que a gente tem aqui no mercado? Isso aqui é um conector de inserção na estrutura, né? Ele tem um grampo galvanizado, tá vendo? Né? Uma barra roscada, um parafuso roscado, e uma emenda de barra roscada, tá vendo? E aí você consegue regular aqui essa distância que você vai querer deixar esse conector, porque olha só como é que ele fica, tá vendo? Ele tem uma rosca, tá vendo? Esse material aqui é latão, tá? Então, e é estanhado, né? Então, ele virou um conector bimetálico. Então, a gente tem aqui um material galvanizado e temos uma barra roscada de aço numa terminação de latão estanhado. Então, essa conexão agora aqui, ela está apta para receber o cobre, tá? Que é aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho um parafuso aqui de inox, tá?
E a partir desse momento aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui a pontinha do cobre, que o cobre ele fica duro pra caramba. Vocês sabem que cabo rico... cabo nu, ele é de 50, né, Léo? É um cabo de 50 milímetros, 7 fios, tá? Cada fio tem 3 milímetros. Então, a partir daqui, a gente já consegue usar esse condutor nu, tá vendo? Olha que top. Tá? E aí aqui, ó, é uma terminação estanhada também, né? Logicamente isso tem que ser apertado. A gente vai botar um conduíte aqui, né? Para que esse condutor aqui, nu, ele venha agora para dentro do QGBT e vai se conectar aqui nessa barra de aterramento, que vai ser, por sua vez, o BEP da instalação. Ah, então o BEP vai ser feito nessa barra aqui. Exatamente. Tem duas barras de aterramento, né, Léo? Eu embaixo também. É uma continuação dessa, vem para essa, daqui sai para os quadros, tá vendo? Sim. Ainda tem mais alguns circuitos para serem passados aqui nesse quadro, né? Mas o fato é que essa barra aqui agora, ela recebe o condutor de proteção que vem do aterramento funcional lá do padrão de entrada. Sim, aquele que foi reforçado. Tá? Que a gente reforçou, vocês vão ver aí no vídeo. E agora o aterramento estrutural da edificação, o condutor realmente de aterramento da edificação, vai ser esse cara aqui. Tá? Que aí agora a gente vai estruturar aqui uma infra para adentrar nesse quadro. Ou seja, essa estrutura aqui está totalmente contínua com o resto da casa. Esses baldrames, né, que a gente mediu. Isso aí tem no mínimo uns 500 metros linear de... No mínimo. É muito ferro para dentro da muito terra. ferro. E aí a gente converteu do aço para o cobre com essa conexão que vende no mercado, tá? É uma conexão que você encontra nas principais fabricantes aí. E é barato, cara. Não, e é muito barato. É relativamente barato. O pessoal conhece como a Terra Insert também, tá? Exatamente. Muito famoso por esse nome, a Terra Insert. Mas esse aqui é muito barato porque ele entrega, cara. E aí, é muito prático. Você fez uma conversão de aço para cobre de uma maneira eficiente, livre de corrosão, ou seja, atendeu o que a norma pediu. Sim. E ficou muito bom, né? E aí você pode fazer isso aqui tanto para o aterramento estrutural, né, no caso aqui da 5410, quanto para o aterramento estrutural para o SPDA, que usa o mesmo princípio e a mesma conexão, exatamente igual do que está ali. Tá? E aí você vai achar muito esse material em empresas que vendem material para SPDA, tá bom, turma? De repente é até mais difícil de encontrar na loja de material elétrico, Sim. Mas nos fabricantes de material de SPDA você vai encontrar isso aí. Pede lá conector de estrutural, tá? De aterramento estrutural, que ele já sabe o que é. O André falou aí de um fabricante. Tem outros modelos também, né? Tem outros modelos. Aqui, a gente tem esse modelo aqui. Esse é o que a gente usou. É o que a gente usou. Tem esse aqui de um outro fabricante, que é da Paratec, que só muda o disco, o tamanho do disco, tá vendo? É a mesma coisa, isso aqui é uma capinha de proteção, ó. E esse aqui é até mais bonitinho, viu? Não fica aqui chamalhaço. Exatamente. É o mesmo princípio, eles usam uma barra roscada e uma conexão com grampo galvanizado, tá? E aí você pode também fazer essa conexão, Marcão, cadê o... Aqui, ó. Você pode fazer essa conexão com rebar, tá? Você bota 2 grampos também lá no rebar, tá vendo? Isso aqui é um rebar galvanizado, também vendido tudo isso aqui, turma, na loja de material de SPDA. Você conecta aqui, tá? E aí aqui você pode sair com um conector split bolt bimetálico e conectar o cobre aqui também. Top. E aí você escolhe da melhor maneira o material que você vai ter, lembrando que a norma é bem clara, a conexão tem que estar firme, respeitando a capacidade de condução de corrente. Essas bitolas aqui desses tamanhos, desses aços, está na tabela 51 e 52 da 5410 para aterramento da 5410 e na 5419 nas tabelas que estão lá, que agora eu não me lembro exatamente de cabeça, depois a gente coloca aí no vídeo, mas para você respeitar as conexões em termos de qualidade, durabilidade e capacidade de condução de corrente. Top. E ó, galera, é o seguinte, hein? Mais um recado para vocês. Segue a Letec no YouTube, tá? Segue o Léo também, Letec no Instagram. Leonardo Letec, tá? A gente vai estar nessas redes sociais, TikTok, LinkedIn, YouTube, Instagram, a gente está em todas as redes sociais aí, turma. Pois é, vocês vão ver equipamento de qualidade, serviço dentro da norma. Fica de olho aí. Top. Trabalho bacana. Vamos continuar aqui que ainda temos muita obra para a gente fazer. Espero que vocês compreendam esse tema, que é pouco abordado, pouco tratado. E lembrando, turma, mais uma vez, nesse serviço aqui, as duas engenharias, aí, tanto a civil como a elétrica, elas têm que estar em coordenação, em cooperação, para que nenhuma sobreponha-se à outra. E eu faço fé aqui que a engenharia civil, né, chame mais a engenharia elétrica no momento da fundação da obra, que aí você evita de fazer esses desgastes que a gente faz aqui, né, que a gente faz não, né, que o pessoal civil faz e a gente conecta,
fica muito melhor quando a gente está na construção. Mas mesmo edificações já construídas, também pode fazer essa derivação sob a supervisão de um engenheiro civil, né, de alguém que entenda realmente dos acessos que podem ser liberados. Eles abriram aqui para a gente conectou, tá? E aí a gente consegue fazer o aproveitamento dessa estrutura. Agora, ela também, além de ter a função aí estrutural, ela também agora virou o eletroduto de aterramento dessa edificação. Meu querido, baita aula, né? Não, os caras é brabo, mas brabo com força, né? Enfim, análise de continuidade das ferragens feita, aprovada. Interligação do aterramento estrutural lá no QGBT feita. E assim tá pronto, né, o aterramento estrutural conectado ao BEP dessa casa. Muito mais segurança para os usuários e também para a instalação. Afinal, a gente tem muita ferragem para dentro da terra ali, né? Só que aí a gente preparou mais uma colher de chá para você. Cada vez mais surpresa. O Léo ainda resolveu medir o sistema de aterramento que eles fizeram para reforçar o padrão de entrada. Então, bora lá conferir mais esse serviço que eles fizeram, olha só. Olha lá, agora medição com equipamentos aqui, ó, medição de aterramento com 2 termômetros, um da Fluke e outro... Esse é Megabras? É Megabras. Megabras e um Fluke aí, ó. O cara tem equipamento com força, olha lá, os minhos estão lá na frente, olha lá. Esse tá no 20, Rodrigo? Tá no 20? Beleza. Olha que top. Duzinho, anotou aqui? Não. Então vou bater uma foto. Então, olha, fotografa aí, Léo. Vai entregar a resistência pra gente aí. Então, ó, um deu 38, o outro deu 37. Tá? Então, assim, isso mostra a qualidade dos instrumentos. Essa é a primeira leitura, turma. Para a gente fazer a leitura do gráfico de patamar, perto da haste de corrente, a gente está com uma haste de potencial lá tem 22 metros, está com 21 metros com a última haste de corrente. A gente vai vindo fazendo leituras até chegar próximo aqui. A gente sabe que a norma diz que a zona de patamar é com mais ou menos 62% dessa distância. 22 metros dá mais ou menos 14 metros, que é a zona de patamar. A gente já está com a trena aqui e já mediu essa zona de patamar. Então eu vou mostrar para vocês essa medida lá próximo da haste de corrente, que é a nossa haste mais longe, né? A nossa haste que a gente estica a maior distância que a gente conseguir, e a nossa haste de referência que está aqui, que é a nossa malha, tá certo? Então a gente vem fazendo essa medição. Quanto mais medidas a gente puder fazer, melhor. Mas nem sempre a gente tem condições para isso, porque veja bem aqui, ó, é uma rua de paralelepípedo, né? Toda hora passa carro, então a gente está fazendo uma medição aqui correndo, isso é uma dificuldade em campo. Mas esse solo aqui a gente sabe que embaixo é chão, é terra, então dá pra gente fazer a leitura, tá? Se fosse concreto, alguma coisa do tipo, aí seria mais difícil por conta da espessura do concreto, coisa do gênero. Então, vem, Dudu, pro 14 metros, pro 15 metros. Tá vendo? Olha lá a dificuldade, ó. É cravar a haste no meio da rua, a gente tá, né, fica ali um olhando o trânsito. Aqui é um condomínio residencial, não tem tanto tráfego de carro assim, mas vira e mexe, sobe e desce, não tem jeito. Agora mais próximo, 15 metros, né, não? Com mais ou menos 15 metros. Aqui a gente vai medir com 15, 14, 13. Praticamente 14 ohms aqui a resistência que deu. Ó, vermelho. Haste de corrente, haste de referência. E essa aqui é a haste de potencial que está zanzando por aí. Então vamos medir agora com o Megabras, 1, 2, 3 e... Olha lá, 14,2, ou seja, bem próximo à leitura dos dois instrumentos. Top beleza? Demais. Muito bom. E aqui, gente, só para vocês verem, esse aqui foi o aterramento que foi tirar aqui. a ETEC já fez aqui, ó. Esse é o aterramento. Aqui fez uma malha de aterramento com 3 hastes, tá? Foi feito em triângulo aqui, ó. Já cavaram, já enterraram tudo. E fizeram com conector high ground, olha que top. Olha lá, ó. Muito bacana esse serviço. Bom, e assim finalizamos mais uma super aula sobre aterramento estrutural. Novamente, isso nunca foi mostrado na prática com tantos detalhes aqui no YouTube, pessoal. É inédito. Então, já deixa seu like e compartilha com o máximo de profissionais da área que você puder. Nós vamos espalhar esse conhecimento técnico de alto nível, turma. Só assim as nossas instalações elétricas ficam ainda mais seguras, tá? A propósito, eu tenho 2 recados aqui muito importantes para vocês, tá? Primeiro, sigam o canal da LETEC aqui no YouTube. Tô deixando o link na descrição para todos vocês irem lá. E vocês podem ver também que a LETEC atende em todo o território nacional. Então vocês podem chamar o homem aí para a obra de vocês, que é brabo mesmo, tá bom? Ajuda aí a dar uma moral neles também, tá? E segundo, se você interessou pelos 2 últimos episódios sobre aterramento estrutural, isso quer dizer uma coisa. Quer dizer que você está em busca
de ser cada vez mais profissional na área elétrica, né? Porque esse tipo de assunto só atrai quem realmente está interessado. A boa notícia é que o melhor caminho para se tornar cada vez mais profissional é seguindo processos. É isso mesmo que você ouviu. Ou seja, você pegar bons padrões de trabalho, boas empresas que têm padrão de trabalho e fazer igual e replicar, tá? E não necessariamente você precisa criar o seu processo do zero. Você pode começar usando o processo da Engerhal, por exemplo, que eu estou dando gratuitamente aqui. Na descrição e no comentário fixado eu estou deixando uma aula minha que não está pública aqui no YouTube, tá? Ela tá de graça, mas não está pública. Ela é fechada só para quem tem interesse em aprender o método que a gente usa para pegar e executar instalações elétricas do zero à prova de erros. E principalmente, né, para você aprender a ter lucro com as suas obras, tá? Não é um método milagroso, mas sim é um passo a passo validado. Então clica na descrição e assiste mais essa aula minha, só se você tiver interesse. Se você tiver realmente engajado, querendo crescer na carreira. Diferente disso, não for o momento, assiste depois, tá? Agora fala pra mim, o que você achou dessa aula? Você já tinha visto esse serviço? Ou até mesmo feito alguma coisa parecida antes? Comenta aí pra mim, tá? Ao lado eu tô deixando mais vídeos sugeridos aqui da Engerhal pra você estar assistindo. Inclusive eu deixo também a aula fechada que eu acabei de falar como sugestão. É só você clicar nela e continuar aprendendo. Abaixo tem um quadradinho com o site oficial do Grupo Engerhal. Pra quem quiser nos conhecer melhor, vai lá, tem até o número de WhatsApp lá pra você bater um papo com nós, tá bom? Por hoje ficamos por aqui. Léo, toda a equipe da Letec, obrigado pela aula, meus irmãos, vocês são foda. E obrigado pela presença sua, pela sua audiência, pela paciência que você teve em assistir esses episódios aqui, meus queridos. Obrigado, tchau.